Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a manipular uma base de dados e depois a gente colocar essa base de dados no nosso R e a gente poder fazer plotar mapas desse banco de dados. Olha, vou apresentar para vocês o nosso banco de dados. Hoje nós temos aqui a sigla dos estados, os estados, região, e aqui a gente tem algumas variáveis que nós pegamos no banco de dados. Hoje nós temos a água, a porcentagem de população que tem banheiro em casa, energia, população, a quantidade, o número de população, o IDH. Então, agora a gente vai fazer alguns mapas envolvendo essas variáveis. Vou fechar aqui, não salvar, porque eu não quis fazer nenhuma alteração. Ela vai estar aqui. Vou definir primeiro o meu diretório aulas YouTube, Open. E aqui dentro de dados, vai estar aqui, ó, base estados. Então, primeira coisa que a gente vai fazer vai carregar os pacotes que a gente precisa. Se você não tiver nenhum desses pacotes que eu falar aqui agora, você pode digitar o install.package e, entre aspas, colocar o nome do pacote, colocar o nome do pacote que você precisa. Então, vamos lá. Eu já baixei os pacotes e vou só chamá-los agora aqui no meu R. Então, a função para chamar banco de dados é library. Library quem? Eu vou usar o pacote, primeiro, o read XL, que é um pacote para a gente poder ler dados em Excel. O segundo pacote é o dplyr. O que seria esse pacote dplyr? Esse pacote é um pacote para a gente fazer a manipulação dos nossos dados. A gente vai usar o pacote ggplot2, que é o pacote onde a gente vai plotar todos os nossos mapas. Aqui, pessoal, apareceu que é só uma mensagem, tá? Não é nenhum erro, não. Então, toda vez que aparecer erro, vai estar escrito erro. Aqui é só uma mensagem mesmo. E também nós vamos utilizar o pacote GeoBR, que é um pacote que tem informações do Brasil. Informações, tipo, dos estados, biomas. Então, esse pacote é bem legal de ser estudado. Então, agora, a gente vai carregar os nossos dados brutos, são esses dados base de estados aqui, para o nosso R. Então, eu vou chamar ele aqui, ó, de dados brutos. Vai ser quem? Read Excel, porque eu estou chamando uma planilha de Excel, estou baixando uma planilha de Excel, e agora eu preciso falar qual o caminho que o meu R tem que percorrer para chegar até a minha base de dados. Então, o meu caminho, ele está aqui até aulas YouTube. Dentro de aulas YouTube, eu tenho uma pasta chamada dados, barra, e agora eu tenho a minha base estados.xlsx, que é os meus dados aqui, ó. Então, eu dou um Ctrl Enter e ele carregou aqui pra gente, do mesmo jeitinho que a gente viu aquela hora. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar. A primeira coisa que nós vamos fazer com esses dados vai ser renomear eles. Por quê? A gente pode observar que os nossos dados não têm geometria nenhuma. Os nossos estados aqui não têm geometria, ó. Não tem geometria. Então, a gente precisa falar para o R onde que está o Acre, onde que está o Pará, a Bahia. Então, a gente precisa falar onde que está. Para isso, a gente vai usar o pacote GeoBR, onde a gente vai chamar os estados. Então, vou colocar aqui, ó, mapa estados, vou atribuir esse nome, fator de atributo, e vou chamar aqui do pacote GeoBR, quem? Eu posso até colocar aqui, ó, GeoBR, dois pontos, que é que eu tô falando assim, ó, lá no pacote GeoBR, você vai fazer para mim um read, ó, o que que eu quero ler? Eu quero ler o bioma? Não. O Amazonas? Não, eu quero ler os estados. Então, aqui, ó, tem os municípios, então esse pacote é bem legal, aqui, ó, state. Então, eu quero ler todos os estados, é só dar um Ctrl Enter e ele vai ler aqui pra gente. Então,
ele leu aqui pra gente, ó. Então, agora a gente pode observar que aqui a gente tem o código do estado, a abreviatura, o nome, código de região, nome da região e a geometria. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa unir essas duas tabelas. E o único fator em comum que eles têm é o código do estado, nós temos o código aqui, e também a sigla, tá vendo? Mas a gente vai pelo código que eu acho mais fácil errar. Só que aqui a gente pode, mais fácil não errar, né? Aqui a gente pode observar que aqui está escrito code state. E aqui está escrito código. Então eu tenho que renomear a coluna aqui para ela ficar igual à outra. Para eu falar assim, ó, o que foi em comum, junta. Então, para isso, eu vou usar o pacote dplyr, que é o pacote que a gente faz a manipulação dos nossos dados. Então, eu vou colocar aqui, ó, mapa estado. Eu chamei de maps, né? Vou colocar aqui, então, maps estado. Não, a gente vai chamar maps estado. Vamos chamar os dados brutos primeiro. Dados brutos. E vou falar com eles que, olha, lá em dados brutos, eu tenho uma coluna que eu quero renomear. Para eu fazer isso, eu tenho que usar um operador chamado piper, que é esse operadorzinho aqui. Esse operador, ele funciona como um cano. Ele encadeia funções, ou seja, ele vai pegar a minha função que eu tenho aqui dentro de dados brutos e vai passar dentro do cano e fazer o que eu preciso. Por exemplo, eu quero fazer o rename. Eu quero renomear quem? Eu quero renomear o meu code state igual a código. O que significa isso? Vamos lá, vamos tentar entender. Dentro de dados brutos, olha, dados brutos, eu tenho uma variável chamada código. E eu quero renomear essa variável. Qual que vai ser o nome que eu vou colocar? Vai ser code state. Por quê? É o mesmo que está aqui que a gente consegue fazer a junção. Então, aqui eu vou chamar ele de dados brutos. E vou pedir para ele fazer lá dentro de dados brutos, eu vou até deixar aberto aqui para vocês verem. Onde está código, eu quero que você coloque code state. Dou um Ctrl Enter, aqui. Mudou pra gente, tá vendo? Olha só, ele mudou. Então, agora, eles estão iguais. Porém, uma coisa muito importante da gente visualizar é que, dentro de maps estado, nós temos uma variável do fator numérico. Ela é uma variável numérica. E aqui, ela está lendo como uma variável de caractere. E não é um caractere. Então, eu preciso falar com ele, olha, isso aqui é numérico. Não é caractere, não. Então, para isso, nós vamos pegar aqui, ó, dados brutos. E para eu poder pegar apenas a variável code state, o que eu faço? Olha só, ele já até ensina a gente. É através do cifrão que eu consigo ir lá na variável code state. Ó, se eu colocar o cifrão aqui, eu consigo acessar qualquer coluna do meu data frame, da minha tabela. Então, eu vou acessar aqui, ó, code state, vou falar que é igual a quem? s.numeric. E quem vai ser numeric? A mesma coisa, dados brutos, o código do estado. Então, eu estou falando aqui que o meu código do estado, ele é numérico. Quando eu rodar aqui, ele muda pra gente, ó, numérico. Tá vendo? Ele já tirou as aspas, que são caracteres. Não é caractere mais, ele é numérico. Agora sim, ele tem o mesmo nome da outra planilha e é numérico. Então, eu consigo fazer o quê? Eu consigo juntar eles. Para eu juntar, eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, agora dados. Eu vou chamar dados mapa, porque agora vai ser um mapa diferente que a gente vai fazer, né? O maps estado. Vou dar o piper, que é o nosso encadeador de funções, vou pedir quem? E vou pedir um left,
join, ou seja, junta para mim o que tem em comum. O que tem em comum de quem? De mapa do estado com dados brutos. Então, eu vou querer que ele junta para mim tanto o mapa do estado quanto dados brutos por alguma coisa que eles têm em comum. E você vai fazer uma outra planilha para mim chamada dados mapa. Então, é isso que eu fiz. Eu atribuí um nome para a nova planilha e vou juntar os dois. Quando eu der um Ctrl Enter aqui, ó, ele fez pra gente aqui, ó, dados mapa. Ele até fala, ó, o join foi pelo código do estado. Porque você não precisa falar com ele, olha, é pelo código do estado que eu quero que você junta. Não precisa, ele já vai saber por onde que é. Então, se eu vir aqui agora eu tenho todas as minhas variáveis e, além disso, eu tenho a minha geometria. Então, juntei as duas coisas. Então, agora, pessoal, nós vamos plotar o nosso mapa. Nós já preparamos, manipulamos nossos dados, eles estão prontos para ser plotados. Então, nós vamos plotar através do ggplot. E a gente usa esse pacote de plot e a gente adiciona a geometria. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo gráficos aqui de linhas, a gente ia adicionar um mais geom line, tipo a line. Ou se fosse de coluna, col, se fosse de barras, bar, tá vendo? Mas a gente está mexendo com o mapa, usando o ggplot 2 para fazer mapa. Então, a gente vai colocar o SF. Então, por quê? Os nossos dados, eles têm uma geometria que é de multipolígono. Então, por isso a gente usa o geom SF. Agora, a gente tem que definir quem são os nossos dados. Quem são os nossos dados? São dados mapa. E a gente vai definir também quem é o nosso, qual é a nossa variável que a gente vai plotar. Então, a gente vai fazer o nosso primeiro mapa aqui de IDH. Então, a gente adiciona uma stat aqui, ó, fill igual a IDH. Ele vai saber que é a coluna lá do IDH que a gente vai fazer. E agora, a gente pode colocar uma escala. Então, a gente pode colocar uma escala fill, né? Porque a gente está mexendo com fill. E a gente pode fazer essa escala aqui, que é uma escala como se fosse de cores sequenciais. Então, eu vou falar qual paleta de cor que eu quero. Então, qual que é a paleta de cor? Eu quero uma paleta de cor vermelha. Ela chama reds lá dentro da escala. Então, eu vou colocar agora a direction igual a 1. E vou colocar o nome da minha legenda, porque eu vou querer colocar uma legendinha com a paleta de cor. Então, pessoal, eu vou colocar qual vai ser o nome agora. O nome de quem? Da minha legenda, que vai ser IDH. E agora eu vou colocar o limite que vai minha legenda. Eu quero que minha legenda vai de 0,6 até 1. Então, aqui eu só dei um Ctrl aqui, Ctrl Enter aqui, para poder ela ir para a linha de baixo para ficar organizado. Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, aqui está o nosso mapa, tá vendo? A IDH foi de 0,6 até 1. Ela variou, que é uma paleta de cor de uma escala variável que eu pedi aqui. Então, é isso, nós fizemos nosso primeiro plot, nosso primeiro mapa. Porém, a gente pode adicionar outras coisas para ficar mais bonito. Por exemplo, vou copiar esse primeira linha aqui, onde a gente coloca, a gente só define quem são as nossas datas e os nossos IDH. E agora a gente pode adicionar outras coisas, por exemplo, cor, tamanho, de tudo. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar a cor, color black, e vou colocar também um tamanho igual a 0,15, que é um tamanho igual a 15. E agora eu posso adicionar outras coisas. Por exemplo, posso adicionar título. Vamos adicionar título? Labels, title,
igual aqui, aspas, né, claro, mapa IDH dos estados. E vou colocar o tamanho do meu título de 10. Isso vai ficar muito grande. E vou adicionar também uma outra geometria, que é uma geometria de texto, que eu quero que os meus... o nome dos meus estados, na verdade, a sigla, apareça. Então, vou colocar aqui mais, e vou colocar geom, test, SF, né, porque é um SF test, de quem? Os meus dados serão os mesmos, dados mapa. E agora eu preciso falar qual que vai ser o meu rótulo, né? Qual vai ser o rótulo que eu vou escrever lá? Então, dentro da estética, a gente fala label. O nosso label vai ser quem? A Brave State, que eu tô vendo aqui, né? Nossos dados têm a Brave State, que é a abreviatura do nosso estado. Vou colocar um tamanho igual a 2 e a cor igual a... Vou colocar para ficar bonitinho. Vou descer aqui. Color igual a... Vamos colocar black. Se não destacar, a gente volta e coloca da cor branca. Então, a gente pode vir aqui, dar um Ctrl Enter. Ele só apareceu aqui uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de... normal. Só um aviso mesmo, não é um erro. E aqui a gente tem o nosso mapinha, né? Eu não gostei muito aqui do nosso mapa. Vamos tentar colocar aqui uma cor light. Pra ver se fica melhor. Pra ver se... Aí, ó, ele chamou um pouco mais atenção. Ou então a gente pode mudar também na cor que a gente colocou, né? Ficou na cor azul, a gente não definiu cor, a gente pode definir também. Por exemplo, se a gente quiser definir a cor, a cor do nosso mapa, a gente não definiu, né? Ele ficou aqui. Essa cor black, essa cor que está ao redor aqui dos nossos estados, tá vendo? Mas a gente não definiu qual a cor que ia ser colorido no nosso estado. Aqui a gente tinha definido vermelho, aqui ele já deu uma cor padrão. Então, se a gente adicionar uma escala, igual a gente fez aqui, ó, scale, posso até copiar aqui, ó. Colar aqui, eu vou ter uma escala, paleta de cor, vou colocar aqui vermelho para ver se vai ficar legal, então vou mudar aqui para preto mesmo, black, o nome vai ser IDH, que posso dar um Ctrl Enter. Quando a gente dá um Ctrl Enter, ele mudou aqui pra gente, ficou bem melhor o nosso IDH assim, né? Além disso, eu posso mudar também, pessoal, esse tema que está aqui atrás, ó. Então, o tema padrão do R. Então, se eu adicionar, tudo que você for adicionar no seu mapa, você vai colocar no sinal de mais. Tema. E aqui eu posso escolher o tema. Olha só o tanto de temas. Se eu quiser um tema preto, dark, só clique aqui. Ele vai me dar um tema do tipo dark, tá vendo? Mas eu acho que o que combina aqui vai ser o minimal. Olha só, branquinho, que bem minimalista mesmo, porque a gente vê os quadradinhos passando bem. Então, esse aqui é o nosso mapa de DH dos estados. Ai, Maria, se eu quiser fazer um mapa com outra variável, eu consigo? Consegue. E além disso, a vantagem que a gente tem de usar o R é que a gente pode aproveitar script. Eu posso pegar esse script aqui, copiar e colar aqui embaixo. Então, nosso mapa aqui foi de IDH. E aqui eu posso mudar o mapa. Por exemplo, eu vou fazer de água. Colocar aqui, ó, mapa de água dos estados. Na verdade, água potável, a população de água potável, né? Porcentagem de população atendida com água potável. Então, aqui a gente muda, né, o nome. A gente vai colocar água. Na verdade, a gente vai colocar aqui, ó, porcentagem da população que foi atendida, né?
E o limite que a gente vai mudar, porque o limite da nossa paleta aqui, ó, aqui é de 0,6 a 100. Como tem porcentagem, a gente vai colocar de 75 até 100. Vamos ver. Água aqui, tá tudo certo. Vamos rodar. E agora a gente fez um mapa da porcentagem de população que é atendida com água potável. Então aqui você pode colocar o mapa da população que é atendida com água potável. Ou por porcentagem, alguma coisa assim. Então não pode ficar muito grande, né? O título, ó, ficou meio grande, então mapa de atendimento, colocar assim, atendimento de água potável. Então aqui ele ficou mais bonito. Ah, e se eu não quiser dessa cor, posso mudar? Já fiz o outro vermelho. Aqui eu vou querer azul. Luz. Dou um Ctrl Enter. E ele ficou azul pra gente. Ah, e se eu quiser outra variável, consigo fazer? Consegue. Você copia aqui, cola, dá um espacinho aqui, você pode até comentar. Aqui, ó, fazer comentários. Comentários é colocar o hashtag, vou colocar o mapa de IDH. Aqui, para eu não esquecer, mapa de água. E agora eu vou fazer o mapa de energia. Então, ó, só lembrando que a gente está mexendo aqui com dados mapa, né? É só você ir olhando aqui, ó, como que tá escrito. Então, aqui agora vai ser energia. Atendimento de, vou colocar aqui energia, mudar aqui. Porcentagem da população, nós vamos colocar agora greens. E vamos mudar aqui para 90 e 100. Por que eu mudei para 90 e 100? Porque se a gente observar essa variável aqui, a gente pode observar que aqui, ó, 97%, 91%, então tá bem mais alto, né? Então, dou um Ctrl Enter, que apareceu só a mensagem, e agora a gente já fez um mapa do atendimento de energia dos estados, olha só, verde. Então, isso aí você pode ir mudando o tema, você pode ir mudando a cor da paleta, você pode ir mudando a variável que você vai estudar. Então, pessoal, o bom do R é isso, que você pode pegar um script e aproveitar ele. Olha só, a gente demorou um pouquinho para fazer esse primeiro, porque a gente precisou manipular os nossos dados. Depois que você manipula os dados, você fez o primeiro mapa, você faz todos. Então, isso é bem tranquilo, o R é bem fácil. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui ou chamar a gente lá no Instagram, Ambiental Prodev. Então, vocês podem chamar a gente lá no Instagram, que eu vou responder as dúvidas para vocês. Tudo bem? Então, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau!